Pois bem, está aí no título de hoje, o título da nossa mensagem. Nós vamos dar continuidade ao Evangelho de Lucas, que eu comecei no domingo passado. E o tema hoje é Vivendo na Presença de Deus, e o texto base aí está no capítulo 1 de Lucas, verso 5 até o versículo 7. Capítulo 1 de Lucas, do verso 5 ao 7. Você pode abrir sua Bíblia e acompanhar aí a palavra do Senhor. Diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Domingo passado nós vimos o início do Evangelho, vimos que Lucas é um homem culto, é um homem que estudou um pouco mais. Ele viveu já depois que o Senhor Jesus Cristo já havia ressuscitado e partido para o seu trono de glória, aguardando o retorno. E ele é aquele que vai andar com Paulo, vai conhecer os demais apóstolos, vai sair pesquisando entre as pessoas, vai reunir o material para escrever o Evangelho e trazer para nós os relatos que estão aqui contidos nesse livro tão precioso. Então ele é colocado aqui como o terceiro dos Evangelhos aqui na maneira de organizar. E Lucas é aquele que vai atrás, vai pesquisar, vai ouvir as pessoas que andaram com Jesus, vai ouvir sobre os milagres, sobre as curas, aquilo que Jesus fez. Ele é aquele que está transmitindo a palavra de Deus para pessoas que não eram do povo judeu, os gentios chamados assim. E ele dedica a Teófilo, alguém que fazia parte, talvez, de algum cargo especial, chama de excelentíssimo Teófilo lá no verso 3, e nós vimos que a importância da palavra do Senhor, vimos que a palavra do Senhor ela não está ancorada nos nossos sentimentos, nas nossas experiências, mas na verdade na história. Ou seja, tudo aquilo que ocorreu, toda a história relatada aqui, não é uma coisa que saiu da cabeça de alguém. Não é uma coisa que foi inventada, mas são coisas que foram testemunhadas pelas pessoas que viveram, andaram com o Senhor, viram o Senhor, ouviram ao Senhor, tocaram o Senhor. E foram várias, mais de 500, segundo o relato de Paulo em Coríntios, capítulo 15, na sua primeira carta, mostrando ali que não era uma ilusão da cabeça. Jesus não é fruto da imaginação humana, mas é alguém real, é o Filho de Deus encarnado, que veio até nós para salvar pecadores. Então, no verso 5 em diante, Lucas vai começar agora a transmitir aquilo que ele ouviu, aquilo que ele organizou no seu material para nós. E ele vai começar contando a história a partir da vida desse casal, que são os pais de João Batista. Um homem privilegiado por Deus, também um casal privilegiado por Deus, no sentido de que foram escolhidos para serem portadores das boas novas, pessoas iluminadas. Então, a partir daqui, nós podemos observar uma vida vivida diante de Deus, assim como de Zacarias e Isabel. E a primeira coisa que nós podemos já aprender desse texto, e claro, nós vamos seguindo os pontos, é o fato de que para servir a Deus não espere tempo bom. Não espere que as coisas fiquem boas para servir ao Senhor. Olha o que o texto diz para nós no verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, isso aqui diz muita coisa, Lucas está colocando o acontecimento numa época. Herodes ele governou do ano 37 antes de Cristo até o ano 4 depois de Cristo. Ele era conhecido como Herodes o Grande, que de grande não tinha nada, ele era gente ruim, ele era um tirano, ele era um homem cruel, era um homem ambicioso, era um homem maligno, e por isso é importante a gente saber que os tempos aqui não eram fáceis. Então, quando nós vamos ver a direção de quando o Senhor Jesus Cristo vai nascer, o ambiente aqui não estava, vamos dizer, muito bom. Havia corrupção por todo lado, a impiedade, o afastamento de Deus. Então, tudo isso estava acontecendo, e aqui você tem nos relatando que era nos dias de Herodes que ele começa a fazer esse relato. Quando o Senhor Jesus Cristo nasce, no momento da sua encarnação ali, tal como a gente conhece aqui, já estava ali no final do reinado de Herodes. Herodes, que foi chamado de Herodes o Grande. Então,
Até chegar aqui, você tem 400 anos, são chamados 400 anos de silêncio. Talvez não seja a melhor maneira de descrever, mas entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o profeta Malaquias e o início ali do que vai acontecer nos Evangelhos, leva aproximadamente 400 anos. Durante esse tempo, nenhum profeta foi levantado por Deus, e é por isso que são chamados de época do silêncio. Então, aquela sensação assim de que Deus está calado, de que Deus talvez possa ter nos abandonado. Imagine, foram várias gerações, eles aguardando a vinda do Messias que havia sido prometido lá no Antigo Testamento pelos profetas, nos Salmos e todos os demais escritos que temos ali do Antigo. E aí, então, eles estão nesse período, o período de Herodes. Mateus também nos fala sobre Herodes no capítulo 2 aí, né? E aí diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, capítulo 2, verso 1 de Mateus, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente. E aqui o texto vai dizer para nós que Herodes vai ficar sabendo disso. O verso 2 vai mostrar aí que esses magos eles vinham do Oriente para adorar Jesus. No verso 3 diz para nós que Herodes ficou alarmado. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. E aí ele vai convocar o povo e ele fica querendo saber onde Jesus estava. E aí então a gente chega lá no verso 16 do capítulo 2 aí. Na verdade a gente já podia ver que Herodes estava assustado, ele tinha medo de perder o poder. Era um homem extremamente ambicioso. Ele é o perfil do político terrível, né? Políticos ruins não são privilégios da nossa época, mas eles existem no decorrer de toda a história da humanidade. A Bíblia não relata, mas outros documentos históricos mostram que Herodes, para chegar ao poder, ele usou de várias práticas terríveis. Era um homem extremamente ambicioso. Ele vai conversar com Cleópatra, que Cleópatra é uma figura conhecida quando a gente estuda história. Ele vai até ela e alguns outros familiares, ele vai pagar, vai prometer uma alta quantia em dinheiro para conseguir esse cargo aqui de rei nessa região da Judéia, que era uma região muito privilegiada do ponto de vista político e também do ponto de vista comercial, por ser uma rota. Então Herodes vai aparecendo aí, ele fica com medo, porque ele imagina que a vinda do Messias ameaçaria o seu trono. Como eu já disse para vocês anteriormente, os profetas já falavam de Jesus Cristo, os judeus conheciam, os mestres, os rabinos sabiam que o Messias viria. Esses magos aqui, que eram um povo de fora, sabiam também que o Messias viria. Então, o medo dele era que o Messias ocupasse o seu trono. Ele imaginou que essa primeira vinda de Jesus fosse para tomar o poder e dominar no seu lugar. Então, ele fica com medo, ele tem medo de perder o trono. E aí, então, o verso 12 do capítulo 2 de Mateus ainda diz que Maria e José são alertados, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Eles regressaram por outro caminho à sua terra. Aí tem a fuga de José e Maria ali para o Egito, né? Tendo eles partidos, esse que aparece num sonho e tal. E o verso 13, o anjo que aparece a José no sonho vai dizer: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Né? Era um homem terrível, ele seria capaz de matar a própria mãe se pudesse, para não perder o poder, para não perder sua condição de rei. Então, dispondo-se eles vão para o Egito, verso 15, e lá ficou até a morte de Herodes. Né? José e Maria ficaram no Egito até que Herodes morresse, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. E o verso 16 vai mostrar para nós o quanto Herodes era gente ruim também. Ele era um assassino, ele era um homem terrível, a ponto de fazer o que ele faz aqui. No verso 16 do capítulo 2 de Mateus vai nos dizer que, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. A palavra vai se cumprindo aí. Houve lamento, houve tristeza. No verso 19 do capítulo 2 de Mateus diz: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor aparece a José do Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de
Israel. Aqui são algumas amostras do governo de Herodes. A história de Jesus se passa no mundo real, com pessoas reais. O próprio Jesus encarnou, viveu, nasceu, viveu, se desenvolveu como nós. Ele assume a natureza humana, cumprindo a sua missão de Salvador, né? Aquele que veio salvar o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus é o Redentor, é o Salvador. E aqui nós estamos nessa época de Herodes, que era uma época de trevas, era uma época de decadência espiritual, era uma época em que a religião do povo, dos judeus, também havia se corrompido bastante. Havia uma elite religiosa, havia a formação, o surgimento aí dos fariseus e outros grupos que vão perseguir Jesus, e eram homens que muitas vezes viviam vidas de aparência, vidas que não correspondiam à fé que professavam. Infelizmente era decadência espiritual, as pessoas estavam também se voltando para práticas pagãs, o Império Romano está dominando, Herodes aqui ele é apoiado, vamos dizer assim, ele é alguém que é colocado ali pelo Império Romano, que era um império que estava em ascensão na época, no poder na época, e era um tempo obscuro, era um tempo de incerteza, era um tempo que dava uma sensação de que acabou tudo agora. Então, poderíamos dizer que eram tempos tenebrosos, eram tempos de angústia, tempos de dificuldade, de decadência. E o mundo é marcado por essas situações depois do pecado. Então, a primeira coisa que a gente já vai observando no texto é que você não pode esperar que as coisas fiquem boas para servir a Deus, né? Porque você vai encontrar Zacarias e Isabel tementes a Deus mesmo nesse tempo. Olha o que o texto vai nos dizendo, verso 5. Nos dias de Herodes, que era o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Zacarias, ele era um sacerdote, fazia parte da linhagem sacerdotal. Ele é do turno de Abias. O que é isso? Na época do rei Davi, Davi organiza os sacerdotes em grupos de 24 homens ali e vai dividindo cada um. E no caso, Abias seria o líder do grupo de Zacarias. Então havia esse costume. Quando eles começam a se reorganizar, eles voltam para a região depois do exílio, eles continuam com as práticas que a palavra de Deus ensinava, e Zacarias era alguém que temia o Senhor, era alguém que obedecia a palavra do Senhor, é alguém que tinha a função de ser um sacerdote. Vai dizer que a sua mulher é das filhas de Arão. Olha só que privilégio. O sacerdote ele tinha que escolher para casar uma mulher que viesse dessa linhagem, que fosse pura, ou seja, que fosse virgem. Então, eles faziam parte de uma família sacerdotal, era uma família privilegiada, era uma família respeitada, e eles faziam parte do serviço na casa do Senhor. Estavam ali juntos nessa função. Sua mulher é das filhas de Arão e se chamava Isabel. Interessante que o nome de Zacarias quer dizer Yahvé se lembrou, o Senhor se lembrou. E de fato o Senhor se lembrou do seu povo, que estavam ali já há 400 anos esperando o cumprimento das profecias, e agora vai se cumprir, agora Deus está agindo para que o Senhor Jesus Cristo nascesse, como nós vamos ver relatados nos capítulos que vão seguir. Então está aqui Zacarias e Isabel, e no verso 6 eu vou pular o verso 6 para o final, aqui na nossa análise desses 3 versículos. Eu não estou alterando o texto, apenas para facilitar a nossa compreensão da ideia. Mas o segundo ponto que eu quero destacar também de servir a Deus é que servir a Deus também não impede, ou melhor, você não deve esperar a vida boa. Então não espere tempo bom para servir a Deus, porque esse mundo caído sem Deus sempre vai ser marcado por trevas, decadência, corrupção, políticos tiranos, impiedade, falta de temor ao Senhor, hipocrisia, tudo de ruim. E depois também não espere vida boa para servir a Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo já havia dito que no mundo teríamos aflições. Então, o mundo que está em rebeldia contra Deus é um mundo que está em trevas e é um mundo que está marcado por coisas ruins e adversidades e surpresas ruins o tempo todo. Então, o verso 7, que está dentro do contexto, só estou invertendo para facilitar o raciocínio, que eu quero fechar com a parte boa da coisa. Então, o verso 7 vai dizer que Zacarias e Isabel eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias, ou seja, eles já estavam mais velhos. Nessa época não existia ainda o termo melhor idade, como existe hoje, mas eram pessoas que já tinham uma certa idade, eram pessoas que já estavam imaginando a aposentadoria. Geralmente ocorria muito do homem se divorciar da esposa quando ela não lhe dava filhos, porque na cultura deles, e até por conta de falta de
vamos dizer assim, de temor mais e de um zelo maior pela palavra, eles acabavam tomando alguns versículos lá de trás de promessas que tinham, e quando isso não acontecia como eles queriam na vida de alguém, eles até consideravam a pessoa como amaldiçoada. Por isso que você vai ver, durante a história do povo de Deus, a aliança dele com seus patriarcas ali, muitas mulheres que não podiam ter filhos, mulheres que eram estéreis. E essas mulheres foram justamente as mulheres que Deus usou para que fossem portadoras de filhos que iam dar continuidade à aliança, à continuidade à promessa de Deus no decorrer da história. Então eles não tinham filhos, esse detalhe é destacado aqui para nós, já estão avançados em idade, mesmo assim eles estavam juntos, ao que tudo indica, por ser um homem e uma mulher tementes a Deus, eles zelavam pela família, zelavam pelo casamento, isso era importante para eles, e pelo que percebemos, e podemos dizer isso com base naquilo que o verso 6 vai nos dizer, por serem piedosos, por serem tementes ao Senhor, com certeza amavam um ou outro, independente de ter filhos ou não, independente da circunstância ou não. Mas eles viviam em tempos de trevas, tempos muito difíceis, porque hoje, cada época, claro, a gente vai analisar nosso tempo, aquilo que a gente está vivendo. Então, hoje, a gente que está vivendo esse tempo, marcado por outras coisas e agora por essa pandemia, isso marca a gente com mais força. Mas quem viveu em outras épocas, se a gente fosse conversar com elas voltando no tempo, às vezes não, o tempo ruim é agora. Né? Porque cada um vai sentir o tempo que vive. Então eles viviam um tempo de trevas e eles também tinham dificuldades. Não era porque eles eram um casal abençoado e temente a Deus que estavam isentos de problemas. Então eles não dependiam das circunstâncias para servir a Deus e também não dependiam de estarem confortáveis ou recebendo tudo que gostariam, porque não era essa a situação. E é importante a gente pensar. E aí no verso 6 a gente tem o terceiro ponto, né, de servir a Deus. O primeiro ponto é não espere tempo bom, eles viviam tempo de trevas. O segundo ponto é não espere uma vida boa, porque eles tinham dificuldades e problemas na sua vida pessoal por não terem um filho, já estarem avançados em idade. E o terceiro ponto, mais espere e confie no Senhor. E aí o verso 6 diz assim, ambos, ou seja, tanto Zacarias quanto Isabel, eles eram justos diante de Deus. É interessante que o verso 5 coloca a figura de Herodes e a figura de Zacarias e Isabel, e há um contraste muito grande entre os dois. Um homem piedoso e um homem terrível. Um homem sem Deus e um homem que amava a Deus. Então Herodes era o tipo de político que se aproveitava, inclusive, da fé das pessoas. Herodes ele dizia que era judeu. Ele é descendente dos idumeus, ele vem de um povo que é descendente dos edomitas, né, que são descendentes de Esaú. Todos conhecem a história de Esaú e Jacó, né, os gêmeos lá. Esaú abriu mão do seu direito de primogenitura, abriu mão da bênção que Deus havia lhe concedido. Esaú é conhecido como uma figura de alguém que foi uma decepção na história do povo de Deus. Então, muitos judeus odiavam Herodes por conta disso. Mas Herodes se considerava um judeu. Herodes, ele é aquele que diz, não, eu sou judeu, estou aqui para ajudar, eu sou um homem do povo, eu tenho a mesma fé que vocês, né? Eu creio no mesmo Deus que vocês. É incrível como políticos fazem isso até hoje, tanto de esquerda quanto de direita, de centro, usam discurso religioso porque sabem que muitas pessoas são pessoas de fé e geralmente vestem a camisa da fé para ganhar votos, para ganhar apoio, e Herodes não era diferente. Herodes se considerava judeu, mas a prática dele estava completamente longe daquilo que a palavra de Deus trazia no Antigo Testamento. Mas aí você tinha Zacarias e Isabel, que eram da família sacerdotal, e era uma família que temia Deus, era um homem e uma mulher tementes ao Senhor. Então, sacerdotes eram pessoas que tinham uma certa influência nesse tempo. Herodes também tinha, com a diferença que Herodes era um homem apóstata, era um homem que teve 9 mulheres, era um homem que inclusive chegou a matar esposas, mandou matar crianças e matava qualquer inimigo que ficasse no seu caminho. E aí você tem Zacarias e Isabel, que mesmo diante de um tempo difícil, mesmo diante de dificuldades na sua vida, permaneciam firmes. E aqui no verso 6 vai nos dizer por quê. Ambos eles eram justos diante de Deus. Né? Essa justiça que é dada por Deus. E diante do Senhor, diante dos olhos de Deus, né? Porque nosso tema é vivendo na presença de Deus. Então, a maneira deles viverem na presença do Senhor era uma vida de piedade, era uma vida de quebrantamento, era uma vida de temor. E é interessante ver isso, eles viviam irrepreensivelmente
em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. É importante a gente olhar esse texto porque muitas pessoas às vezes se perguntam como é que as pessoas antes de Jesus eram salvas? Eram salvas do mesmo jeito que as pessoas depois de Jesus também são. Elas também eram salvas pelo Evangelho. A justiça delas, a justiça que Deus, é chamada de justiça imputada, ou seja, aquela justiça que Deus nos coloca por conta do seu Filho, também era colocada a eles. Não se esqueçam, o Evangelho já era mostrado desde o Antigo Testamento. Então, aqueles que foram salvos e criam no Senhor desde lá de trás, eles acreditavam no Messias que viria, eles mantinham os olhos no futuro, eles mantinham os olhos naquilo que Cristo iria fazer no Messias prometido. Por exemplo, se a gente lê Isaías, o profeta Isaías, você vê lá o Evangelho sendo descrito. Quando você lê Gênesis, você já vê Deus prometendo lá que da semente da mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. E os demais profetas, Deus falando para Moisés que ia levantar um profeta semelhante a ele, fazendo uma referência a Cristo, e poderíamos citar vários outros trechos do Antigo Testamento. Então, eles também eram salvos pelo mesmo Evangelho que nós somos salvos hoje. Eles também foram salvos por esse Evangelho. Zacarias e Isabel, e até por eles serem sacerdotes, os sacerdotes tinham a responsabilidade de apresentar os homens diante de Deus, conhecia as Escrituras, conhecia sobre o Messias, eles acreditavam no Messias. E mesmo depois desse tempo todo de silêncio aqui, desse tempo todo de decadência, eles permaneciam firmes nessas promessas, eles permaneciam ali diante do Senhor de maneira irrepreensível. Só para a gente reforçar, se você ler, por exemplo, Gálatas 3,6, também o apóstolo Paulo explica para nós isso, né? Gálatas 3,6, só para você reforçar aí, porque tem pessoas que às vezes, não, no Antigo Testamento as pessoas eram salvas como? Se Jesus ainda não tinha vindo. As pessoas eram salvas pela fé na obra do Senhor, como se fosse, foi pago no crédito ali, né? Deus iria fazer a compensação lá na frente, mas eles permaneciam firmes nessas promessas. Gálatas 3,6 diz assim para nós, falando sobre Abraão, é o caso de Abraão, e Paulo está argumentando aqui, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão foi salvo pela fé. Todos os verdadeiros israelitas do passado foram salvos pela fé em Deus, pela fé na obra perfeita de Deus, no Messias, o prometido Salvador que viria lá na frente. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Abraão não foi salvo por outros meios, nem aquele povo lá do passado, não. Eles foram salvos também pelo Evangelho do Senhor. Claro que eles ainda não tinham tido o privilégio depois, né? Eles estavam olhando para Cristo que ia vir ainda, ia surgir ainda na história. Mas Deus é tão perfeito nas suas ações que eles já estavam garantidos, porque Deus ia garantir a sua palavra, aquilo que ele prometeu, que ele não é homem para que minta, Deus não falha, Deus não erra. Então era certo que Deus faria o que fez de fato na história. Chegou o momento em que Jesus encarnou, viveu, cumpriu toda a sua missão, executa a obra de salvação, e todos aqueles que creram nele, tanto lá de trás quanto nós aqui da frente, somos salvos pelo único Senhor, pela obra perfeita do Senhor Jesus Cristo na cruz. Segundo aos Coríntios 5:7 também, o apóstolo Paulo diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aqui é que está a grande coisa. Por isso que a fé é um dom de Deus, é algo sobrenatural, porque nós temos a tendência de acreditar só no que vemos, no que pegamos, no que nos agarramos, mas a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Paulo reforça que nós andamos pela fé, não pelo que vemos. Zacarias e Isabel viviam pela fé, não por aquilo que eles viam, porque Jesus ainda não tinha chegado, né? Nem João Batista ainda tinha nascido. E eles criam, amavam o Senhor, amavam a lei do Senhor, amavam o Senhor já e confiavam no Senhor de todo o seu coração. De tal maneira que eles eram justos diante de Deus, porque eles foram salvos por Deus, porque eles acreditavam, eles tinham fé no Senhor, eles foram justificados pela fé, não pelas obras. Eles viviam a vida irrepreensível. Então eles não eram justos porque tinham uma vida irrepreensível, mas eles tinham uma vida irrepreensível porque tinham sido justificados pelo Senhor. Nunca podemos inverter essa coisa, porque nós não somos salvos pelas obras, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, o mesmo Evangelho que nos salva, o mesmo Evangelho que também salvou Zacarias e Isabel, e eles nem sabem o que está por vir ainda nas suas vidas. Então,
eles eram justos diante de Deus. Eles viviam uma vida irrepreensível. Os tempos verbais aqui no grego dá a ideia para nós de que isso era um estilo de vida deles. Era assim que eles viviam o tempo todo. É assim que nós também devemos viver, porque se a gente lê, por exemplo, Filipenses, o apóstolo Paulo vai lembrar isso para nós, né? Porque às vezes a gente lê algumas pessoas do Novo Testamento, do Antigo, e claro, eles eram pecadores como nós, Isabel e Zacarias, eles não eram pessoas perfeitas, eles eram limitados. Quando fala de serem irrepreensíveis, é porque eles viviam, na verdade, viviam no Senhor, eles eram cheios do Espírito do Senhor também, consequentemente, e por isso a justiça de Deus e a vida deles era diferente. Então, quando a gente lê Filipenses 2,15, só para lembrar que não é só Isabel e Zacarias que tem que viver assim, nós também. E o verso 15 diz assim, de Filipenses 2, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Isabel e Zacarias viviam numa geração desse jeito. Aqui os filipenses também, e nós hoje também sabemos que vivemos numa geração assim. E ele vai dizer, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, como luz no mundo. Uma luz que não vem de nós, mas uma luz que é o reflexo do nosso Senhor em nós. A luz que vem do reflexo da ação de Deus na nossa vida, da salvação de Deus na nossa vida. Então eles eram justos diante de Deus, eles não eram justos diante dos próprios olhos, como os fariseus faziam, que se achavam bons. Não, eles eram justos diante de Deus, né? Ou seja, Deus os via assim, porque o próprio Deus havia atuado na vida deles para que eles fossem assim. Vivendo irrepreensivelmente, uma conduta diferente. Eles davam um testemunho diante de todo aquele grupo de pessoas em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ou seja, eles não eram só alguém que vinha de uma linhagem sacerdotal, que faziam parte do povo de Israel, mas eles eram verdadeiros israelitas, porque eles não só nasceram desse povo, mas eles também criam nas promessas de Deus, que é o que faz toda a diferença. Como Paulo coloca, né, a diferença entre aqueles que verdadeiramente eram de Israel e aqueles que não eram. E aqui nós estamos diante de pessoas que de fato temiam o Senhor, honravam o Senhor e viviam na presença do Senhor. Apesar dos tempos difíceis, apesar da vida difícil, eles permaneciam firmes, esperando nas promessas de Deus, mesmo depois de 400 anos de silêncio sem profetas. Inclusive, o profeta que vai anunciar, que vai surgir depois desse tempo todo, vai sair justamente da barriga dessa mulher. Então, meus caros, algumas lições que nós podemos já aplicar na nossa vida. Primeira, lógico, não espere um tempo bom para servir a Deus, porque os tempos são difíceis, ficarão talvez mais difíceis e virão outros problemas no mundo, no nosso país, nas nossas cidades, enfim, que atingirão a todos e sempre vai ter dificuldade. Sempre vão ter doenças, guerras, fomes, dificuldades, porque a própria palavra de Deus já nos alerta com relação a isso, né? Então a gente precisa saber, porque enquanto nós estamos aqui ainda tendo liberdade até de cultuar ou de gravar uma mensagem pela internet, tem países como na China que vigiam a internet e proíbem que as igrejas façam qualquer tipo de pregação online. Uma coisa bem terrível, né? Então, segunda coisa que nós até já vimos, não espere também a tranquilidade na vida para servir a Deus. Doenças surgirão, surpresas ruins surgirão, perdas de pessoas que amamos surgirão, dificuldades no trabalho, nos estudos, no nosso dia a dia surgirão, porque nós estamos em um mundo caído. Nós ainda não chegamos no novo céu e nova terra. Nós ainda não estamos debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo. Então, até lá, as coisas aqui vão ser complicadas. Nós nunca vamos nos sentir verdadeiramente em casa, principalmente aqueles que já têm o Senhor como seu Salvador, né? Perceba o contraste entre Herodes e Zacarias, um piedoso, outro perdido. E assim são as pessoas no geral. Sempre você tem aquelas que estão no grupo de Herodes e aquelas que estão no grupo de Zacarias. Mas as que estão no grupo de Zacarias estão lá não porque são boas em si, mas porque Deus, na sua infinita graça, por meio de Cristo, os retirou da perdição, do pecado e os levou ao verdadeiro arrependimento. Então a gente precisa pensar nisso. E quando a gente olha para cá, a gente também percebe outra coisa. O pecado ele não está no ambiente, mas no coração, né? Independente do mundo ao redor, e tem aquela frase que eu não suporto, essa frase vem de filósofos famosos, até hoje vários grupos de filosofias políticas trazem a sociedade que corrompe o homem. Não,
Nós é que contaminamos a sociedade, nós é que contaminamos o ambiente por causa do pecado no nosso coração, por causa da maldade no nosso coração. Por isso que é mais fácil fazer o que é errado do que fazer o que é bom. Por isso que a gente tem uma tendência a fazer o que é errado, mas fazer o que é bom mesmo para agradar a Deus, nós só conseguimos no poder de Deus, nós só conseguimos no poder do Espírito, nós só conseguimos depois que somos transformados pelo poder do Evangelho, quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Do contrário, nós continuamos ainda perdidos, continuamos ainda seguindo uma vida que desonra a Deus. Então observe, mesmo depois de 400 anos de silêncio, mesmo debaixo do governo cruel de Herodes, mesmo diante da circunstância de não terem a bênção de ter filhos, e para eles isso era uma coisa muito importante, eles permaneciam fiéis, piedosos, confiantes no Senhor. Mesmo tudo desabando. A gente lembra até de Abacuque, lá no final, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, eu vou continuar justamente olhando e confiando em quem? No Senhor. Isso deve permanecer para nós como lição até hoje. Outras coisas que nós também observamos no texto que podemos aplicar é que mesmo pessoas abençoadas, mesmo pessoas que temem a Deus, não estão livres de passar por doenças, dificuldades, problemas, porque o mundo é assim. E Deus permite que isso aconteça justamente para que a gente não se sinta confortável demais aqui, para que a gente não se sinta tão confortável a ponto de esquecer que Ele é verdadeiro, que Ele volta, que as suas promessas se cumprirão e que o Senhor Jesus Cristo, Ele voltará como prometeu. Então devemos viver aqui com o nosso olhar na eternidade. Por isso que lá em Hebreus, o autor de Hebreus nos estimula a prosseguirmos, lutando, perseverando e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o segredo da vida, isso é o que nos sustenta, nos move, e independente das circunstâncias, eu tenho que continuar sendo crente. Então, independente de época de pandemia, independente de épocas de guerra, independente de políticos tiranos ou de corrupção, independente da impiedade que nos cerca, independente se os templos fossem todos destruídos e queimados, como acontece em alguns lugares, eu preciso permanecer firme, porque Deus é Deus independente das circunstâncias. Ele é soberano, glorioso e nos segurará, nos garantirá chegar até o dia final. Então, em Cristo, nós estamos salvos, guardados, temos a vida eterna e, apesar dos problemas, a gente tem a esperança que nunca morre, a gente tem uma rocha segura na qual nós podemos nos agarrar. Então, nós devemos viver uma vida que agrada a Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar ou pelas bênçãos que Ele nos concede, mas simplesmente pelo fato de agradar a Deus. Ou seja, devemos viver vidas santas, devemos viver vidas piedosas, devemos zelar pela palavra e buscar a Deus constantemente, não para obter bênçãos, mas justamente porque já temos a maior bênção de todas, que é o privilégio de conhecer o Senhor e viver para o Senhor, dele ter se revelado a nós, dele ter tido misericórdia de nós e nos salvado por meio de Jesus Cristo. Então é por isso que devemos viver vidas santas, vidas piedosas e buscar sempre força no Senhor para vivermos assim. Não só para mudar as circunstâncias, não só para recebermos bênçãos pessoais ou materiais ou enfim outras coisas, mas simplesmente para agradar a Deus. Devemos viver assim por amar a Deus, por gratidão a Deus, porque o que Ele fez por nós, nós nunca vamos poder pagar. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele ofereceu seu único filho para morrer no nosso lugar. Ele fez tudo para que nós tivéssemos vida eterna. Então, ainda que os nossos mundos desabem, nós temos a graça maravilhosa de servirmos e conhecermos a esse Deus. E eu peço a Deus também que, se você ainda não tem um compromisso com Ele, se você ainda não tem Cristo como seu Salvador, essa alegria, essa paz, esses desejos só podem surgir no seu coração se você se arrepender dos seus pecados de verdade e crer nesse Jesus maravilhoso, que vai te dar alegria, paz, esperança, mesmo em meio a um mundo turbulento como esse que nós vivemos. Então, as aflições, de alguma forma, também elas nos aproximam de Deus. E Deus as utiliza de maneira sábia para que nos faça confiar nele, amar só a Ele, nos agarrar só a Ele, crer só nele, porque o mundo aqui, o mundo
passa e passará, né? Bem como todas as coisas que tem no mundo, mas o Senhor, a sua palavra permanecerão para sempre. E por fim, né, aqui fica meu recado, aqueles que já são mais velhos, pessoas que estão mais idosas, você está diante de Isabel e de Zacarias, que já eram pessoas avançadas em dias, como o Lucas diz aqui, mas isso não significa que Deus não tenha mais planos para a sua vida. Né? Pense bem nisso, porque tem pessoas que acham que porque estão velhas a vida acabou, vivem resmungando, talvez porque essas pessoas depositaram tanto sua confiança na sua juventude ou nas coisas que tinham por certas, e quando a velhice vem, ficam cabisbaixas, ficam sem esperança, ficam depressivas. E aqui está o segredo. Né? Cristo renova as forças, Cristo dá razão de viver e Cristo dá, inclusive, uma velhice, né, mais significativa, com esperança, sabendo que enquanto você está vivo, é porque Deus foi gracioso. Eu espero que Ele te dê essa alegria no coração, que você possa envelhecer. Isso serve até para os mais jovens que estão me ouvindo agora. Né? Envelhecer é um privilégio de Deus. Se você vive resmungando, se você vive com raiva da vida, é porque você colocou seu coração todo aqui. Mas se você colocar seu coração em Deus, sua esperança em Deus e seu olhar para Cristo, você vai envelhecer diferente, você vai ser mais grato a Deus e você ainda vai dar frutos, né? Como diz o salmista, mesmo sendo mais velho, porque o Senhor cuida de nós e o Senhor nos dá a graça de, até nesse momento difícil da vida, termos o grande privilégio de ter esperança, alegria e paz e descanso verdadeiro nele. Então, que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Louvado seja Ele pela sua bondade e misericórdia sobre nós. E que Ele nos ajude a viver para Ele, na presença dEle, independente do tempo, independente das circunstâncias, e que Ele seja a nossa rocha, nossa esperança, nossa salvação, porque sem Ele nós nada podemos fazer.